Muito boa noite, amados. É com carinho muito grande que nós estamos aqui mais uma vez para este culto online. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa e que esta noite seja uma noite de louvor e adoração. Que haja inspiração em seu coração para poder entregar ao Senhor o melhor que todos nós temos para oferecer. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Pai amado, Deus querido, estamos mais uma vez reunidos como tua igreja, cada um na sua casa, no seu lar, em família, neste culto especial online de sexta-feira. Queremos entregar a Ti este momento breve que ficaremos juntos e reunidos como corpo de Cristo. Que a Tua unção bendita seja sobre todos nós e que o Teu Espírito Santo possa fluir com liberdade. Queremos entregar em Tuas mãos o sofrimento do nosso país por conta da pandemia e pedir que o Teu Espírito Santo conforte, acalente e dê esperança a cada coração. Que o Senhor possa visitar aqueles que são da nossa cidade, da nossa região e do Brasil afora. Em nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste e que possamos ver em breve este tempo passando em nome de Jesus. Nós agradecemos pelo privilégio de estar aqui, de conhecermos a Tua palavra e de termos a revelação em nossas vidas a respeito daquilo que é da Tua santa vontade, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém, assim seja e assim será. Meus queridos, hoje nós faremos um culto diferente. Você pode interagir conosco, você pode pedir a sua música e se nós tivermos aqui na nossa relação, uma pré-relação, com muito carinho, nós vamos poder cantar para louvar o nosso Deus. Que você possa ser abençoado nesta noite com este culto diferente, onde você pode interagir conosco. A primeira música pedida, ou que vamos cantar, é Do Jeito de Deus, para você que gosta de louvar e adorar ao Senhor. Aleluia! Do jeito de Deus, você é aprovado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior é a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é aprovado, tem que passar no lírio para ser amassado. E quanto mais Ele molda o vaso, do jeito de Deus, você é honrado. Aleluia! Tudo anda mal, parece não ter fim. Você questiona por quê Deus já desistiu de mim. Sou Deus que age no silêncio. O homem questiona, mas só eu entendo. Eu tenho tempo certo para agir. Sou teu milagre, só confia em mim. As tuas lágrimas colhi, a tua fé me alcançou. O teu amor moveu meu coração. Vou te abençoar, hoje é o tempo de você colher aquilo que com lágrimas você plantou. Com fé e oração, tome posse da vitória que hoje entrego em suas mãos. Hoje é o tempo de você colher aquilo que com lágrimas você plantou. Era um período para muitos perdedor, mas hoje te levanto como um novo vem.
você colher aquilo que com lágrimas você plantou, com fé e oração. Tome posse da vitória que hoje entrega em suas mãos. Hoje é o tempo de você colher aquilo que com lágrimas você plantou. Era um período para muitos perdedor, mas hoje te levanto comandando vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. A Creuza Pires está conectado conosco, o Rony, ali, a sua esposa, o Gabriel e o Gui, a Rosenilde, a Mercedes Moraes, a Rose Fleming e o seu esposo Douglas, o José Maurício Bertolini e também a sua esposa, Anice. Um abraço também para a Nair, nossa intercessora. Não, eu que coordeno daqui, tá? Depois, o Everaldo Ferreira, João Brandão, tá lá em Paulo Afonso, olha que legal. Pois é. A Miriam Machado, a Lucidalva Trindade, o Cristiano, família. Eu achei tão legal a Estherzinha dançando, tá de parabéns, viu? Essa menina tem ministério de dança. Que coisa linda. A Claudete, junto com o maridão, a família. Tudo bem, Toninho? O Luiz Felipe, Deus te abençoe. Ali já falei, Elisângela Franco. A Rita de Cássia Tomazini, Deus te abençoe muito. Quem mais? E a Maria Almeida. Vamos louvar agora, apresentar ao nosso Deus essa canção também. A minha vida é dele. A minha vida é dele e a sua. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos alegrar nesse dia. A minha vida é dele, meu coração é dele, e essa voz ele deu pra adorar. A minha vida é dele, meu coração é dele, e essa voz ele me deu pra adorar. Vai batendo palma aí na sua casa. Vamos nos alegrar juntos e declarar que nós pertencemos ao nosso Deus. Aleluia! Cada dia que se passa eu tô gostando mais de viver ao lado do Senhor Jesus. Pouco a pouco e com carinho foi chegando de mansinho, transformando o meu jeito de viver. E sem forças pra lutar, tomei a minha decisão, dei a minha vida a Ele e também meu coração. Eu não vivo mais em trevas, eu encontrei a luz, é o grande amor da minha vida. Estou falando de Jesus. A minha vida é dele, meu coração é dele, e essa voz ele deu pra adorar. A minha vida é dele, meu coração é dele, e essa voz ele me deu pra... Você de casa, a minha vida é dele, diga, meu coração é dele, e essa voz ele me deu pra adorar. A minha vida é dele, meu coração é dele, e essa voz ele me deu pra adorar. Você pertence ao Senhor. Foi a melhor escolha que nós fizemos. Aleluia, de entregar a nossa vida a Ele. Glória a Deus. Aleluia. A Josi Amaral e família também está conosco neste culto online. Hoje um pouco diferente, estamos interagindo com vocês em casa, cantando umas músicas diferentes. A Isabel Cristina Muniz Sakuyama está lá no Mato Grosso, está dançando lá na sala, fazendo uma festa. Ela e o Marcelo, né? Pois é, para Jesus. Glória a Deus. O Vini também está lá, que saudade. Essa semana foi aniversário do Fabrício, filhão querido, filhão amado. Vem cá, ô Fabrício. Sai do WhatsApp, vem para cá. Vamos lá. Muito bem.
Olha só, o filhão querido fez aniversário esta semana, mais um aninho de vida. Chega aí, ó, murchou a barriga, unção acumulada, viu, Isabel? Eu disse no outro dia que ele engordou 5 quilos, agora passou, com aniversário de 6 quilos já, é unção acumulada. Manda um abraço lá para o papai, para a mamãe, para a família que está lá no Mato Grosso. Oi, gente, mãe, pai, Vini, um abraço para vocês, obrigado pelos parabéns, por todo o carinho, todo o amor, e a gente está com muita saudade aqui. Aleluia, glória a Deus. Manda um recado em japonês para o seu pai, vem cá, fala em japonês, pensa o quê? Fala no microfone, vai lá. Pai, tô com saudade de você, te amo. お父さんとお母さん、また愛してるんで、いつかに会えるかもしれないんで、はい。はい、arigatou gozaimasu. É isso aí. Vamos ver agora quem mais está com a gente aqui. Vamos lá. Tem muita gente conosco neste culto online. A Daniele Cristine Bueno Silva, a Kelly Godoy, tudo bem, Kelly? A Alessandra Ortiz, o Donizete Ortiz, a Caroline Luiza, a Luciana Arantes, tudo bem, Lu? Um beijo para você, para todo mundo aí, o Toninho Eiras, a família, a Rose, o Alessandro Oliveira, que bom que você está aí com a gente, viu, Lê? Ele fez aniversário dia 27, junto comigo, né? Passei aí para te dar um abraço, mas você não estava. Mas fica o nosso carinho, o nosso beijo, tá bom? Depois a gente se vê, a gente vai comemorar esse aniversário, viu? Muito bem, a Denise Borges, o Reginaldo, muito bem, quem mais? A Naide França, como sempre, bichinho. Muito bem, a Iracema Almeida, mamãe querida, domingo, dia das mães, né? Um beijo já adiantado para minha mãe querida. Quem mais? A Cristiane e o Márcio, aleluia, e o Genésio Galvão. A próxima música que a gente vai cantar louvando ao Senhor é Ei Pai. Opa, Deus abençoe. Amém. Levanta do sofá aí. Vamos dançar na presença do Senhor. Esse é para os jovens, hein? Um beijo para vocês. Ei, Pai, olhando para você me lembro bem das noites que passei que com dela, sozinho sem ter ninguém por perto. E eu não desanimei, pois sempre cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. E daria sua mão. Vocês, chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, cuidando do meu coração, do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra curar a minha mente, o meu coração, e eu sou teu, e tu és meu, e eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, cuidando do meu coração, do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra curar a minha mente, livrando o meu coração do que não é seu. Eu sei vocês, eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que
feitiço vem pra curar a minha mente, livrando o meu coração do que não é seu. Aleluia! Um beijo pra minha célula, Filhos na Rocha. Amo vocês. Tô morrendo de saudade, tô, gente. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Amém. Com L. Aleluia. Muito bem. Não é um show, não é um espetáculo, não é uma apresentação. O povo de Deus está precisando se alegrar neste momento de tanta compulsão no país. É momento de nós orarmos, de intercedermos e de louvarmos também. Que o seu culto a Deus seja um culto de alegria, profetizando um novo tempo sobre a nossa nação. Muito bem, nós queremos mandar também um abraço, um beijo carinhoso. Deixa eu ver. A Nazaré está com a gente lá. Deus te abençoe, Nazaré. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Muito bem. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Nazaré. Agora eu saiu um monte de gente aqui. Eu tenho que voltar e desbloquear. Espera aí que eu vou desbloquear. Deixa eu desbloquear aqui. Muito bem. Enfim, olha só. A Caroline Luiza, o Genésio já mandei um abraço para ele. O Bruno Santos, a Débora Amaral e família. O Sérgio Eduardo, oh, meu querido. O Sérgio é tão querido, né? A sua esposa, o bebê. Glória a Deus pela sua vida. A Robeli, a Miriam. Aleluia. Quem mais? Aleluia. O Tiago Lima. Muito bem. Maravilhoso. E a Jennifer Priscila Dias. Ó, a próxima é apaixonada. Não, apaixonada. Por Jesus. Por Jesus. Sempre. Glória a Deus. A sua mãe ia dizer assim: ixi! Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi meu pavor. E hoje vivo pro meu Senhor em Cristo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Você de casa, diga: apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado.
Glória a Deus. Eu estou apaixonado porque eu sou homem. Você apaixonada porque é mulher. Então, apaixonada. Sua mãe, ela ficou preocupada do outro lado lá. Mas é apaixonada por Jesus, viu, Nath? Fica tranquila. Quem mais? A Flávia Lene, obrigado pelo bolo, Flávia Lene. Ela fez um bolo essa semana, mandou de presente para o pastor, de cenoura, cobertura de chocolate, glória a Deus. Falando em bolo, eu tenho que agradecer também a Cris e o Márcio, porque eles me fizeram um bolo também delicioso. A Janete e o Valmor de família me mandaram um kit maravilhoso, uma cesta, na ocasião do meu aniversário. E a Elaine também me mandou um presente. Muito obrigado a todos vocês, queridos e queridas. A Mercedes Moraes, Rose Fleming, já mandei o abraço. O Antônio também. Deixa eu ver quem mais aqui. Aleluia. O Antônio também está do outro lado, louvando e adorando com a gente. Obrigado, viu, Antônio? Ele, nosso companheiro de caminhada durante muito tempo, né, Michele? Lá do bairro do Toró. Um abraço grande para ele. Já mandei um abraço também para a Nair, nossa intercessora querida, o Maurício, a Nice, a Claudinha, o Valério. Quem mais? A Lu Arantes. Está muito frio aí, ô Lu? Aqui também tá, viu? Eu acho que eu estou de idade, quem está de idade sente mais frio, viu, Lu? Eu estou com frio. A Fabiana de Oliveira, a família, a Fábia, a mamãe querida. Quem mais? Aqui, a Reunida. Acho que eu acertei isso aqui, ó. Como é? É porque não tem dois S. Areunida. Unida. Tá. Areunida. Unida. Tá bom. Tá bem. Quero mandar um abraço, um beijo carinhoso, obrigado pelo carinho, tá bem? O Bruno Santos, a Pedrina Conceição, a Rosenilde, o seu Moacir, o Ivan, esposa, família, muito bem. O Matheus Freitas também está com a gente, glória a Deus. A próxima é uma tradicional, não é? Com uma certa roupagem, uma nova roupagem, segura na mão de Deus. Amém. Se as águas do mar da vida quiser te afundar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e sustenta na caminhada, esse é nosso Deus, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Você crê? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Jesus Cristo é pesado, não é a jornada que sustenta na caminhada, segura, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Vamos lá no refrão, segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segura na
pois ela te sustentará. Dona, você deixou ela sozinha nessa, hein? Porque essa daí eu não sou muito. Ela não sabe, né? Não sabe. Ela não tem a breia no sangue, né? Mais ou menos. Pois é, mais ou menos, né? Um pouquinho tem. Pois é. Mas essa, se não souber, tem que ser disciplinado, minha filha. Essa aí é conhecidíssima. O refrão ainda. É conhecidíssima, né? Muito bem. Matheus Freitas, já falei, um abraço grande. Hoje é aniversário do seu Mário. Oi, Beth. Parabéns, o seu Mário fazendo aniversário hoje. Glória a Deus pela vida dele. Essa família tão querida. A Marinês Silva. O Bruno Santos. A Marinês fez aniversário essa semana também, não foi? O Cássio ontem. O Cássio ontem. Depois vou mandar abraço para os aniversariantes. Só para a gente... Confirma aí, tá, Everaldo? Para a gente, por favor. A Rosenilde, já mandei um abraço. O Márcio Amaral. O Diogo Henrique. Oi, Diogo, saudade, viu, querido? Muito amado esse irmão. A Triele. A Lu Arantes. Já mandei abraço. O pessoal gosta de abraço, mas fica assim, manda abraço. Não é? Tem igreja que cobra por alô, já viu? É um absurdo, mas tem. Disseram que é uma forma de levantar oferta. Não, a gente não faz. Aqui é de grátis. É de grátis. O Douglas Figueiredo, tudo bem, Douglas? Quem mais? O Danilo, a Vera Lúcia Guimarães. Ô, pastora Vera, tudo bem? A pastora Vera é muito amada, muito querida, pastora Vera. Eu tenho visto lá, viu? A reunião de senhoras, de mulheres, né? Elas não gostam que chama de senhoras mais. Não, agora é reunião de mulheres, né? Tiveram lá um bate-papo, foi muito legal. Eu vi lá. Muito bacana, parabéns. Quem mais? A Miriam Machado, Alexandre Martins, família, a Mônica Fátima, a Rubeli, já mandei um abraço, muito bem. Vitória no deserto, a pedido dali, Vitória no deserto. Então, gente, arrasta o sofá aí e vamos pular na presença do Senhor, vamos dançar na presença do Senhor, tá bom? Vamos lá! Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar, e ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. O quê? Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, água-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, água-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Cadê o grito dos vencedores? Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se,
eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Mais uma vez, então eu direi, oh, abra-se, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigada, Jesus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! É muito bom ter você aí do outro lado, junto conosco neste culto online. Hoje, diferente do que fazemos costumeiramente, nós estivemos cantando algumas músicas antigas, embora para você nova, porque não usualmente cantamos em nossos cultos congregacionais. Mas é muito legal nós estarmos juntos, louvando e adorando o nosso Deus. Muito bem, aleluia, que bom que você está aí do outro lado. Eu já mandei aqui abraços e beijos. Deixa eu registrar os aniversários da semana. Na quarta-feira foi do Fabrício, na quinta-feira do Cássio, hoje da Alessandra, minha cunhada, Alessandra Maqueda, e também do seu Mário. Um abraço e um beijo para todo esse pessoal. A gente teve mais um aniversário, pedi para o Everaldo confirmar para a gente também mandar abraço e beijo. E os líderes de célula também podem mandar para a gente aqui os aniversariantes, tá bem? Eu faço questão de cumprimentar todos. Por outro lado, esta semana, amados, nós temos no domingo a nossa ceia, o nosso culto de ceia. E vocês sabem que em toda ceia nós separamos 1 quilo de alimento não perecível e entregamos em nossa célula. E as nossas células têm se unido e têm levantado, principalmente neste tempo que nós estamos passando, algumas cestas que distribuímos para as pessoas que estão necessitando. E nessa hora é que nós vemos o papel da igreja na sociedade, não é? Porque a igreja faz de maneira desinteressada. Nós não temos interesse político. Eu confesso aos irmãos que nós entregamos para pessoas que são da nossa igreja. A Bíblia nos orienta a cuidar daqueles que são os domésticos da fé, e nós cuidamos também daqueles que não são da nossa comunidade. Amamos estas pessoas. Eu costumo dizer que solidariedade não tem religião. Do mesmo jeito que dói a barriga do crente, dói a barriga do católico, do espírita e de qualquer outra pessoa. Eu gostaria de falar com você que está aí do outro lado e faz parte de uma célula. Vamos nos reunir como célula, que são os nossos grupos pequenos. A igreja, de certa forma, se junta, não é? Durante a semana, não neste tempo de quarentena, mas nós nos juntamos como igreja em grupos pequenos, e ali nós nos conhecemos pelo nome, nós somos cuidados, desenvolvemos os nossos dons, participamos ativamente daquilo que é o corpo de Cristo, crescemos na fé, conhecimento e graça. Então eu gostaria de fazer aqui um chamado. Eu sei que todos os nossos líderes estão mobilizados. Eu quero cumprimentar cada um dos nossos líderes de célula. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, porque vocês têm feito um trabalho muito lindo, principalmente nesse tempo em que nós não estamos nos reunindo de forma presencial. Obrigado a todos os líderes que têm sido ativos durante a semana, ligam, mandam mensagem, oram pelas pessoas. Que Deus possa abençoá-los. Então, ceia neste domingo, obviamente vai ser online, e eu gostaria que você, célula, separasse a sua cesta básica, tá bem? Algumas entregam 1, 2, 3, 4, algumas até mais,
Por outro lado, eu gostaria de falar com você que não é da nossa comunidade e sente no coração de poder estender a mão, ajudando alguém com uma cesta básica. Nós fazemos chegar ao destino, nós fazemos uma triagem séria e nós acompanhamos realmente as condições de cada família. Não é simplesmente entregar, pronto e acabou. Não, nós gostamos de dar uma retaguarda, de orar por elas, abençoá-las e caminhar juntos até este momento ser vencido para todos nós. Muito bem, nós já estamos distribuindo os cálices para a ceia. Olha só, este é o cálice da ceia. Nós já passamos aos nossos líderes de célula, aqueles que ainda não pegaram, vão pegar e vão distribuir, vão fazer chegar às mãos de cada um, como aconteceu no mês passado. Agora, amanhã, dia 9, sábado, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, nós vamos estar aqui na igreja com uma pessoa responsável, entregando a você para que você possa cear conosco no domingo. Nós temos aqui o pão ázimo, o pão ázimo aqui em cima. Você abre a tampinha, retira, e depois nós temos o vinho, não é? Que é o nosso suco de uva, tá bom? Para a gente poder cear juntos, em nome de Jesus. É muito importante para nós este momento de renovação da aliança, da fé, da esperança, da vida. E nós possamos fazer como fizemos no mês passado. Nós nos reunimos, foi algo assim muito tocante. As pessoas prepararam a mesa, decoraram, deixaram lá o celular, foi assim maravilhoso. Eu gostaria que você pudesse fazer isso, fotografar, publicar, e nós vamos entregar este mês novamente para você um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus não desiste de você. Eu gostaria que você publicasse e nós vamos entregar, eu acredito que para mais 10 irmãos, acredito que até um pouquinho mais. Nós presenteamos 3 irmãos nesta ceia passada. Eu acredito que nós temos um pouco mais de 10 livros, nós vamos entregar também, tá bom? Então, Santa Ceia no domingo é muito importante para você que está ligado à videira verdadeira, ao corpo de Cristo. Você que é de Deus, você não pode de maneira nenhuma deixar de ter comunhão com o corpo. Você participa de uma igreja e você não pode ignorar este momento que é tão especial na vida de todos nós, e é um evento assim que traz tanta alegria ao nosso coração, e acredito que também ao coração de Cristo, não é? É muito importante que estejamos juntos então neste domingo, culto online às 19 horas. Como é de praxe, os irmãos sabem disso, eu falo para a família Fé Cristã, nós entregamos a nossa oferta de amor na ceia, e é com este dinheiro, com esta oferta de amor, que nós pagamos o nosso aluguel. Gostaria de fazer um apelo aqui a você, para que você possa entregar, pode ser pessoalmente, na administração, secretaria, escritório da nossa igreja. Nós temos uma pessoa responsável para estar aqui e orar e abençoar a sua vida. Pode fazer pelo depósito ou transferência bancária. As informações da conta corrente estão no nosso Facebook. E eu quero falar aqui com você que é da família Fé Cristã. Algumas pessoas, aquelas que não caminham conosco, que não foram abençoadas neste ministério ou não são convertidas, elas não entendem a importância que tem para nós entregar a nossa oferta. Nós não entregamos por conta do convencimento humano, da palavra, da oratória do pastor ou de quem quer que seja. Nós não fazemos campanhas mirabolantes, nós não vendemos bênção, não mercadejamos a fé, nós não exploramos o povo. Tudo que você faz aqui neste ministério é de livre e espontânea vontade, movido e convencido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu gostaria de pedir a você que separasse, entregasse a sua oferta de amor esta semana, o mais tardar na segunda-feira,
porque nós temos o compromisso de pagar o nosso aluguel e de pagar outras despesas no dia 10. E nós somos igreja, e como igreja nós devemos andar direitinho, porque ninguém quer saber de pandemia ou coisas do tipo. Conseguimos fazer alguns acordos, outras pessoas são assim um tanto quanto muito materialistas, e por esta razão não amoleceram. Gostaria então de conclamar a família Fé Cristã, pedir a você para que você pudesse entregar a sua oferta. Talvez você diga, é muito pouco. Não importa de quanto seja a sua oferta, eu acredito que é a sua melhor oferta. O importante não é o valor, mas eu gostaria que vocês cuidassem da casa de Deus neste tempo, porque eu creio que Deus vai cuidar da casa de vocês também. A oferta que sai da sua mão nunca mais sai da sua vida, em nome de Jesus. Nós presenteamos com os livros algumas pessoas que já vieram retirar, outras não. Por esta razão vou repetir o nome: o Antônio Eiras e a Rose, o Alessandro Itamires, Pedro e Rose Braga, Ricardo e Isabelle, Cássio e Adriana, Débora e Marcos Amaral, Filipe e Renata, Gilson e Alessandra, Marcos e Simone, Márcio e Cristiane, Ivan e Mara, Nair Souza e Mateus Teixeira. Amém? Glória a Deus. Eu me sinto o Daciolo quando eu falo assim, glória a Deus. Ele falava assim, falava? Ou glórias a Deus, eu não sei como ele falava. Glória a Deus. Muito bem. É que quando a gente está sem saber o que fala, a gente está meio perdido, a gente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém. Muito bem. Gostaríamos de divulgar o nosso Facebook. Gostaria que você pudesse curtir a nossa página, curtir as nossas publicações, compartilhe com seus amigos, e também o nosso Instagram, @Igreja da Fé Cristã, tá bom? Siga a nossa página no YouTube, estamos disponibilizando as nossas lives semanalmente, então se inscreva, clique no sininho e para ser notificado, e sempre postamos ali novidades para você, tá bom? Então, preste atenção, é muito importante que neste momento você aprenda a evangelizar. Por exemplo, você entra lá no nosso Facebook, nos siga, aperta lá o sininho, porque você vai receber a notificação quando os nossos cultos entrar no ar, quando fizermos alguma postagem. É muito importante também que você não só assista, que você dê lá o seu like, o seu dislike. Nós queremos receber lá o seu retorno, tá bem? É muito importante isso para nós. E também nós temos no nosso Facebook, nós temos um canal no Facebook não, no YouTube. É muito importante você entrar, Igreja da Fé Cristã, e ali nós temos uma infinidade de pregações, de ministrações do pastor Hernani Santos. São mensagens assim atualíssimas, atualizadíssimas, agora acertei, né? Atualizadíssimas. Eu gostaria que você pudesse, e outros que ministram também, assim, ministrações muito abençoadas, amém? E os nossos cultos, como foi dito, nós estamos postando lá. Muito bem, é o frio, a gente fica todo encarangado, né? Isso é coisa de quem é de idade, viu? Eu estou de idade, então a gente fica meio que encarangado. Os elementos da ceia já estão sendo distribuídos, já falei, glória a Deus. Que horas são? Muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós não temos outro Deus além de Ti. Aleluia. Aleluia. Te adorar, Maravilhoso é tocar em Tua
Quão formoso, quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, tua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é te contemplar, Senhor. maravilhoso é Tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós fizemos uma live com a Luciana Mariano Magalhães na sexta-feira, dia 1º de maio, e esta live foi assistida e algumas pessoas se interessaram pelo assunto e me pediram para falar a respeito da oração no Espírito Santo, porque eu disse que nós temos 5 tipos de oração no Espírito Santo, e para alguns causou estranheza, porque eles não sabiam disso. Quando nós falamos de oração, nós falamos de tipos de oração, elas estão listadas na Bíblia. O primeiro grupo que nós nos dirigimos é a Deus, a nossa oração dirigida a Deus. Então nós temos ação de graças, agradecemos a Deus pelo que Ele faz, louvor, agradecemos a Deus pelo que Ele fez, e adoração, nós o adoramos pelo que Ele é. O segundo grupo, você foca você. Neste sentido, você tem aí 3 tipos de oração também: petição, consagração, dedicação e entrega, quando você não sabe o tipo de oração. Petição, consagração, dedicação e entrega é a mesma coisa. E o terceiro grupo é intercessão, onde você coloca o outro na oração e pleiteia a causa dele como se fosse sua. Por isso que nós falamos, nós intercedemos por alguém, nos colocando no lugar dele diante de Deus. Aí eu falei a respeito da oração no Espírito Santo, e falei de 5 tipos de oração no Espírito Santo: edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. E falamos também a respeito de batalha espiritual. Obviamente, é pouco tempo e nós não conseguimos falar aquilo que nós gostaríamos de falar. Demos apenas uma pincelada no assunto. Nós estamos falando já sobre o tema desde semana passada. Na sexta e no domingo nós tratamos do mesmo assunto. E é importante você ouvir o que foi ministrado, para que você possa permitir que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Tem muita gente aí que está ouvindo do outro lado, assistindo a nossa live, e gostaria de ser mais usado por Deus, gostaria de ver os dons se manifestando, gostaria de ter uma fé forte, poderosa em Deus. E isso tudo é possível quando nós entendemos o caminho. Por isso que é importante nós entendermos um pouco sobre oração e caminharmos nessa direção, porque muitas pessoas não estão orando em linha com a palavra. Elas abrem a boca e oram lá alguma coisa, alguns brincam e dizem até assim, sem ofender, rezam, porque quando se fala de reza, fala de ladainha, ou seja, de repetições. E Jesus disse que nós não devemos orar assim, com vãs repetições,
pensando que por conta disso nós seremos atendidos. A palavra fala de vãs repetições. Então, o importante é você estudar um pouco sobre oração, porque oração fala da sua comunhão com Deus, e a sua comunhão precisa ser estreitada, a sua comunhão precisa ser íntima, particular. A sua relação com Deus, ela não pode se dar de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, se você quer crescer na fé, no conhecimento e na graça, você deve compreender que quanto mais tempo você passa com Deus, mais de Deus você vai receber. Quanto menos tempo você passa com Deus, menos de Deus você recebe. É a lei da proporcionalidade. Olha só, há quem diga que se você dedica 10% da sua vida para a oração, você vai ter 10% apenas de sucesso. 20%, 20%, 50%, 50%, 100% de oração. Mas pastor, como é possível a gente ter 100% de oração em nossa vida? Uma vez eu perguntei ao pastor Hernandes Dias Lopes, ao reverendo Hernandes Dias Lopes, como era a sua vida de comunhão com Deus. Ele disse que a vida de oração dele se resumia em ter a oração como um estilo de vida. O tempo todo ele está ligado com o céu. Então tem gente que pensa, não, eu dedico meia hora, 1 hora, 2 horas de oração. É o seu momento de solitude, o seu devocional, o seu particular com Deus. Glória a Deus, isso é muito importante. Mas não pode ser assim, saiu da sala, pronto e acabou. Você tranca Deus lá dentro do quarto e sai de lá e esquece que é crente. Não, você tem que ter um posicionamento. Então, o tempo todo você está ligado com Deus. Oração, então, é um estilo de vida para nós. O tempo todo nós estamos conectados com Deus. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Então é muito importante você entender sobre oração. Tiago diz, muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. Então é importante. Mas pastor, existe então formalidade, protocolo na oração? Entenda uma coisa, Deus conhece o coração daquele que é sincero. Então muitos oram de acordo com a sinceridade do seu coração, sem formalidade, sem protocolo. A oração é fruto da sua humildade, e assim deve ser sempre, fruto da sua simplicidade. Agora, chega uma hora que o crente, ele precisa entender que existe algo além daquilo que o levou para junto de Deus. Ele precisa aprender e ir além daquilo que num determinado momento foi importante para ele. É aí que entra o estudar as Escrituras. Você precisa garimpar, você precisa pesquisar, você precisa nadar abraçadas no oceano do Espírito. Então Deus tem muita coisa para falar e compartilhar com você, e você precisa aprender para poder ensinar a outras pessoas. Então, não vamos dificultar o que é oração, porque Deus vai ouvir a oração de acordo com o coração de cada um. Por exemplo, quando uma criança ela faz um pedido para nós sabemos que ela é criança e nós atendemos. Eu estou com sede, aí você vai lá e pega um copo d'água para ela. Eu quero comer uma fruta, você vai e apanha uma fruta e entrega para ela. Eu quero ir ao banheiro, aí você pega e acompanha até o banheiro. Mas chega uma hora que não tem mais sentido. O crente com tantos anos de igreja, ele continua pedindo água na mão, a fruta, me acompanha ao banheiro. Não, nós precisamos crescer. É isso que eu estou querendo compartilhar com você. O apóstolo Paulo disse, quando eu era criança, eu pensava como criança, sentia como criança, falava como criança, agia como criança, agora cresci. Então o crente, ele tem que ser desafiado a cada culto a crescer, a romper. Senão ele vai ficar sempre reclamando, murmurando, choramingando, blasfemando. Ora está em pé, ora está se arrastando, ora está bem, ora está mal.
ora está cheio de fé, ora está entregando os pontos. Então é muito importante o saber andar no Espírito e o andar na carne. Quando você aprende essa lição, você vai discernir: eu sou carne, eu sou espírito. Se você é espírito, você vai ter um outro posicionamento de vida. Vai ter paciência, mansidão, longanimidade. Você vai falar com sabedoria, não vai abrir a boca de qualquer jeito, no impulso. Vai ser consequente. Você vai ser posicionado, constante, determinado, perseverante. Então aquele que anda no Espírito, ele começa a ter a vida tratada por Deus. Antes ele era muito natural, mas agora ele percebe que pode tratar aquilo que era natural com a palavra. A palavra cura o corpo, sara a alma e liberta o espírito. Você precisa aprender a andar no Espírito. Então aqueles que andam no Espírito não permitem que qualquer coisa entre no seu coração. Eles fecham a porta. E a palavra de Deus diz que entre todas as coisas que você deve guardar o seu coração, porque dele procede as saídas, as respostas e as soluções da vida. É muito importante você guardar o seu coração. Então, este é o segredo do andar no Espírito e de andar na carne. Aí você precisa aprender a ler, a pesquisar, a estudar. Eu pedi que vocês lessem um livro do Dave Robertson. Como é o nome do livro? O Andar no Espírito. O Andar no Espírito, do pastor Dave Robertson. Aí tinham me mandado lá para ler um outro livro, Orando a Palavra. Aí eu acabei me confundindo no culto passado. Mas é Andar no Espírito. O Andar no Espírito. O Andar no Espírito. O Andar no Poder. Tá. O Andar no Espírito, do Dave Robertson. Então é assim, você escreve D-E-V-E, Dave Robertson. Né? D-A-V-E, Dave Robertson, tá? É do jeito que escreve, tá bom? Aí entra na internet, lê esse livro, compartilha conosco os frutos da leitura. Preste atenção. Tem muito crente que quer ser forte em Deus, quer ser usado pelos dons do Espírito, mas não ora, não jejua, não vence as tentações, não para de pecar. Você tem que saber até o que assiste na internet, porque tem coisa que rouba a tua fé, ao invés de edificar você. Então, em nome de Jesus, nós estamos formando um exército poderoso em Deus, para poder vencer neste tempo profético, em nome de Jesus. Muito bem, nós temos um versículo, e este versículo nós usamos para ministrar e abrir os nossos ensinamentos, que é muito importante, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, 17, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. A última parte do versículo: e falarão novas línguas. E estes sinais seguirão aos que crerem e falarão novas línguas. Queridos, é tão simples. A Bíblia fala por ela mesma. E o que está escrito é exatamente o que está escrito. Quem crê vai orar em línguas. Quem não crê não vai orar em línguas. Muitos aprenderam que não é para os dias de hoje, é só para a época dos apóstolos. É glossolalia, hipnose, indução, autossugestão. Mas quando você crê, e esses sinais seguirão aos que crerem, você precisa crer. É para hoje, é para mim, e eu recebo em nome de Jesus, e Jesus é o batizador. Falarão
novas línguas. E quando estudamos, qual é a importância do orar em línguas? Jesus disse: vocês não vão sair de Jerusalém, vão ficar aqui até serem cheios do Espírito. Aí depois vocês podem ir para Samaria, Judeia e os confins da terra. E eles não foram, eles ficaram em Jerusalém. Por conta disso, uma perseguição se deu quando tivemos o primeiro mártir da igreja primitiva, que foi Estevão. Então, meus queridos, é importante você entender: aqueles que estavam no cenáculo, na festa da colheita, no dia de Pentecostes, os 120 foram todos cheios do Espírito Santo, todos, e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios. Isso significa que a vontade de Deus é de encher todo mundo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem é que vai orar em línguas? Nós. E todos oraram, abriram as suas bocas, deram liberdade ao Espírito Santo. Tem gente que cerra os dentes, fecha a boca e diz: se isso é verdade, eu quero ver se vai acontecer comigo. Uma das palavras para batismo no Espírito Santo nas Escrituras é beber, e nós não conseguimos beber de boca fechada. Precisamos abrir a boca para beber. Quem é que vai fazer isso? É quem crê. Quem faz ao contrário é porque duvida, é porque não acredita. Queridos, a Bíblia é um livro para nós hoje. Existe um cumprimento das Escrituras para os nossos dias, e tudo que nós precisamos é crer. O problema é que o crente, ele é descrente. Aqueles que estão dentro de uma igreja, na verdade, são os que duvidam. Não estamos nos referindo àqueles que estão no mundo. Os descrentes não são aqueles que estão no mundo. Muitas vezes são aqueles que estão ouvindo a palavra toda semana. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, quando eu ouvia falar do Espírito Santo, algo queimava dentro de mim e eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu busquei o batismo no Espírito Santo de forma intensa. E você igualmente precisa entender que você não chegou no final de tudo, porque o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo não traz um fim nele mesmo, mas é daí que começa um novo tempo profético na sua vida. Mas não é apenas orar em línguas, pronto e acabou. É algo que você precisa exercitar todos os dias. Orar muito em línguas, orar muito no Espírito Santo. Minha mãe, ela vendia salgados, e no começo do meu ministério, eu não era pastor ordenado ainda. Ela pedia para que eu fizesse algumas entregas para ela, e eu ia orando no Espírito Santo pelo caminho. E eu me lembro um dia que eu entrei em um lugar para fazer a entrega. A senhora estava grávida, e eu perguntei, puxando conversa com ela: para quando é o bebê? Aí ela disse: vai nascer daqui a tanto tempo. E eu perguntei para ela: é menino ou menina? Você fez o ultrassom? E ela me disse: é menina. E eu, na hora, foi automático, eu disse: não é menina, é menino. Aí ela disse: não, eu fiz o ultrassom, o enxoval está comprado, o quartinho dela está preparado, é menina. E ficou por aí. Depois de um tempo, voltei para aquele lugar. A moça disse: viu, você me disse que era menino, e nasceu menino, e eu tinha o ultrassom, comprei um enxoval, fiz o quartinho para a menina e nasceu menino. Foi você que me roubou uma praga. Na verdade, nós sabemos em nosso espírito o que a nossa alma não sabe. Muitas vezes nós temos um discernimento
Isso foge daquilo que costumeiramente acontece. Eu não estou falando de alegria da alma, empolgação, entusiasmo. Eu não estou falando de visagem, revelagem e profetagem. Eu estou falando a respeito de algo que vem de Deus, e Ele te revela no seu espírito. Eu me lembro que nós estávamos fazendo uma reunião numa célula, e está aqui a Leise e a Nádia testemunha, porque essa célula era na casa delas. Eu disse para uma das pessoas, quando eu fui orar por ela, eu falei: você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo de verdade. Por quê? Porque ao longo da vida, esta pessoa tinha brincado muito com Deus, foi frequentadora de igreja, e nunca teve um compromisso real com Ele. Eu disse: existe um espírito de morte rondando você, e se você não levar a sério o que eu estou te falando, você vai morrer. Naquele momento, é um choque. A pessoa estava meio que alcoolizada, chorou, disse que ia entregar a vida para Jesus, e eu confesso aos irmãos que isso se cumpriu em questões de dias, semanas, meses. Foi assim rápido e muito triste, porque nós tínhamos um carinho todo especial por aquela pessoa. Amados, o reino espiritual é real, e nós precisamos ser mais céu do que terra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que Ele está falando. E Deus fala a todo momento com os seus. O problema é que muitos não ouvem, muitos não querem obedecer. Na nossa geração de hoje, as pessoas querem o favor de Deus, elas não querem compromisso, aliança. Elas querem um favor, elas querem o favor de Deus, não o Deus do favor. Uma outra vez, isso foi no começo de ministério também, eu me lembro que tinha um bar em frente de casa, ali na rua Pedro Rossi, na Vila Municipal. Foi ali que a nossa igreja começou, numa pequena célula. A minha mãe disse: entrega para mim estes salgados, por favor, aqui na frente. E eu fui, orando no Espírito Santo. Quando eu entrei ali, duas pessoas que estavam jogando truco caíram. Eu coloquei a caixa em cima do balcão, coloquei a mão em cima, na cabeça dos dois, e eu disse: em nome de Jesus, todo mal saia da vida deles. Naquele momento eles recobraram a consciência, e depois de um tempo encontrei com um deles, chamado Marcos, e ele me disse: eu sofria de epilepsia, e desde aquele dia que você colocou a mão na minha cabeça, nunca mais eu tive ataque. Amados, tem coisas que a gente não explica, tem coisas que não é a gente que faz. Nós somos simplesmente veículos, meios, instrumentos, canais, vasos, ferramentas. E quando a pessoa não entende isso, ela diz assim: vai, cura todo mundo, faz aí milagres. Deus faz na hora que Ele quer, de acordo com o propósito, e a gente precisa entender isso. Como Ele falou para Nicodemos: para onde é que o vento sopra? Você tem que saber. Deus nunca vai nos permitir fazer algo para promoção pessoal. Preste atenção, alguns podem até fazer isso, mas o preço é caro, a conta vem. O objetivo não é de exaltar o homem, sabe aquela coisa: se eu sou um homem de Deus, nós não precisamos nos exaltar perante a igreja. Se não tem pecado em mim, nós não precisamos nos promover diante da igreja. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos falhos, que viemos do barro. A Bíblia diz que aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Amados, todos nós carecemos da graça.
E nós, em nome de Jesus, precisamos compreender o quanto é importante o andar com Deus, para que não haja esse tipo de meninice e criancice dentro da igreja. Aquele que precisa ser exaltado é o Senhor, somente Ele. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, ponto final. Então, os dons do Espírito é para a edificação do corpo, é para crescimento da igreja, é para abençoar os irmãos, mas de uma forma responsável. Outra coisa importante que devemos dizer é que a Bíblia diz assim que não devemos proibir que orem em línguas na igreja. Algumas igrejas dizem, não, está proibido de orar aqui, porque pode ser um espírito maligno usando a sua boca. Jesus disse que aquele que pede pão ganha pão, aquele que pede pedra ganha pedra. Que se os homens sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Tudo que Deus quer é que você seja cheio deste Espírito que é santo. Alguns não conseguem vencer as tentações deste mundo por conta da carnalidade, mas enquanto você não der liberdade ao Espírito Santo, você não vai vencer. Você precisa ser mais espírito do que carne. Eu aprendi no começo da minha conversão, quem me ensinou foi o Divanir. Tudo bem, Divanir? Querido, hoje ele tem uma escola infantil em Bragança Paulista, uma pessoa queridíssima. Um dia ele ministrando, ele disse assim, que havia um lugarejo e um homem levava os seus cachorros para fazer rinha neste lugar. E ele sabia que cachorro ia ganhar. E um amigo pessoal dele, intrigado com tudo isso, um dia perguntou, escuta, como é que você sabe qual é o cão que vai vencer? E ele disse, é o branco ou o preto? Se eu alimento mais o branco ganha. Se eu alimento mais o preto ganha. Então você está alimentando mais o seu espírito ou está alimentando mais a sua carne? Amados, todos nós já fomos muito carne. Todos nós já envergonhamos o reino de Deus muitas vezes. Causamos escárnio. Mas é tempo de amadurecer. É tempo de vencer. É tempo de andar em outro nível. É tempo de você deixar de dar e causar vergonha ao corpo e começar a ser cheio do Espírito e usado poderosamente por Deus. É isso que está faltando nas igrejas. Quando algumas pessoas me perguntam, pastor, por que o nosso ministério não cresce? Quando existe saúde, o crescimento é natural. Nós precisamos de maturidade. A maturidade, ela faz parte desse crescimento natural. Não existe crescimento sem Bíblia. Não existe crescimento sem oração. Não existe crescimento sem jejum. Não existe crescimento sem renúncia. Então nós precisamos entender isso. Porque quando você se torna referencial na sua igreja, as pessoas vão querer conhecer o Cristo que você prega. Muitas vezes você é até anônimo. Você não é uma pessoa de púlpito, de pegar microfone. Mas as pessoas, elas vão gostar de você. Não só pelo seu carisma, pela sua simpatia, mas por conta de uma unção que precisa estar sobre você como filho e filha de Deus. O que está faltando é esta unção. Nós sabemos quem tem unção. Nós sabemos quem não tem unção. Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. De acordo com os meus frutos, você sabe se eu sou de Deus. De acordo com os teus frutos, eu sei se você é de Deus. O objetivo não é de julgar, mas o objetivo é de cada um olhar para si e compreender a importância que é de sermos frutíferos. Eu falei a respeito disso
no culto passado sobre o poder da fecundidade. Deus fez você para frutificar, e você não tem frutificado. A palavra diz: não fostes vós quem me escolhestes, eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Nós não vamos levar nada deste mundo, nós vamos levar apenas os nossos frutos, aqueles que vão entregar as suas vidas a Jesus. Muito bem, vamos entrar propriamente na lição a respeito dos 5 tipos de línguas inspiradas pelo Espírito Santo. Então você já sabe que é para hoje, que é da vontade de Deus que você seja cheio. E aqui não estamos falando de mente, alma, raciocínio, intelecto e razão. Nós estamos falando do Espírito. Você é Espírito, tem uma alma e mora no corpo. Então compreenda isso. O homem não é corpo, alma e espírito. Ele é espírito, alma e corpo. Quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, fala a respeito do corpo, de toda a nossa alma, ou de toda a nossa mente, fala da alma. Quando fala que você deve amar de todo o coração, fala do espírito, espírito, alma e corpo. Agora, aonde que o Espírito Santo de Deus fala? Ele não fala na mente, nós traduzimos, nós interpretamos na nossa mente, mas a inspiração vem no coração, vem no nosso espírito. E quando eu falo de coração, não estou falando do músculo cardíaco que bomba o sangue para o corpo. Eu estou falando do espírito, que igualmente dá vida ao nosso ser. Isso é muito importante você saber. 5 tipos de línguas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz assim: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores ou mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Variedade de línguas. Vamos lá, falar então sobre variedade de línguas, os 5 tipos de línguas, de acordo com a palavra. Abra comigo em 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em línguas estranhas ou desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala os segredos de Deus, e outras traduções dizem mistérios. Vamos entender. O primeiro tipo de línguas, edificação, onde eu me edifico espiritualmente, onde eu me fortaleço espiritualmente. Quanto mais tempo eu dedico a este tipo de oração, mais forte eu me torno em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu posso me fortalecer? A palavra de Deus nos ensina em Judas 1:20, edificando a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando nós falamos da oração para edificação, eu começo a orar quando eu quero e termino a hora que eu quero. E não é uma oração automática, uma oração sem vida. Eu entendo que existe uma inspiração, e eu já exercitei o orar em línguas. Então eu oro. Corre lá, babá, rache, quere, malabaçô, recandeitá, rachere, malabaçô. Línguas para edificação, eu me edifico. Como que eu venço minhas preocupações? Eu vou orar em línguas. Como que eu venço os meus medos? Eu vou orar em línguas. Como
eu venço qualquer situação, eu vou orar em línguas. Olha só como é interessante o que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha o que está escrito. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Muitas vezes eu vou orar e digo assim: Deus, eu não sei orar como convém, mas o teu Espírito Santo que está em mim sabe. Então, neste momento, eu quero entregar ao Espírito Santo, para que ele possa orar e interceder por mim. Neste caso, nós temos a oração que é intercessão. Intercessão. O Espírito Santo intercede por você. O apóstolo Paulo diz assim: por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ou seja, estas dores de parto se referem à intercessão genuína, legítima, verdadeira, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Comece a exercitar. Preste atenção. A oração para edificação, ela não tem necessariamente esta parte de sentimento. Você vai orar, corre, cala, babá, rachere, canda, labassô, recaia, nala, babá, rachala, manassô. Não tem a parte de sentimento. Agora, quando entra o sentimento, e vocês sabem que na igreja muitas vezes acontece isso, quando alguém está lá, oh, ricanda, labassuri, anda lá, manaia, sá. Esse peso intercessório que o Espírito Santo traz, é oração de intercessão. É diferente da oração para edificação. Edificação eu começo e termino a hora que quero, e não tem interpretação, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, fala os segredos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então esse é um tipo de língua para edificação. Línguas para interpretação. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. E também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Então note que línguas para edificação é uma, línguas para interpretação é outra. Imagina alguém que está no culto, de repente se levanta com autoridade e diz: corre lá, manaia, chá, requendere calabanaia, chá. Vai assustar quem está do lado. Ele se levantou de repente no momento impróprio, ele atrapalhou o culto. E a Bíblia diz que devemos fazer tudo com ordem e decência. Agora, se existe um intérprete, a coisa já muda de tom. O Espírito é sujeito ao profeta. Tem irmãos que dizem: pastor, eu não me controlo, eu não me controlo, eu não me controla assim. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Senão, um culto vira uma bagunça. Mas isso não significa que nós não podemos orar em línguas. Mas fala de línguas para interpretação. Nesse caso, desta autoridade, corre, naia, chare, cada,
A pessoa diz: o que aconteceu? Que susto, meu coração vai ser para a boca. O que aconteceu? Nada. A pessoa senta e fica tudo de boa. Não. Deve buscar a interpretação. O outro tipo de língua é línguas para intercessão. Já falamos aqui um pouquinho, não é? O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Preste atenção. Você já permitiu que o Espírito Santo intercedesse por você? Você já permitiu que o Espírito Santo intercedesse por você? Por quê? Porque alguns irmãos, algumas pessoas não entendem que isso é possível. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ter esta comunhão estreitada com o Espírito Santo, para que Ele possa nos tomar e usar a nossa boca para interceder por nós. Eu não sei interceder como convém, eu não sei orar como convém. Chega uma hora que eu digo: Deus, os meus argumentos se acabaram, agora eu entrego para o Espírito Santo, para que Ele interceda por mim, em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo vai te tomando. Correcaia, xerecanda, labassu, remanaia, xecandeca, haramanache, kei, calamanassi. É a hora que vem um quebrantamento, é a hora que vem um desnudar, é a hora que vem algo que você não consegue explicar naturalmente, porque é sobrenatural. O Espírito Santo está se manifestando ali em você. Aquele ambiente é tomado pela glória de Deus, e nós nos desarmamos, confessamos os nossos pecados, nós nos rendemos totalmente, e é uma experiência sem igual que todo crente tem que buscar. Permita que o Espírito Santo de Deus interceda por você, através da sua boca. Se entregue. Já falei aqui um pouco sobre isso, sobre este interceder. Quando falei a respeito de Paulo, aos Gálatas, ele diz: por quem de novo tenho dores de parto. Ele orou e intercedeu para que estas pessoas se convertessem. Agora ele diz: eu oro, intercedo de novo, tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu quero falar com você que é intercessor, e você sabe que é. Eu quero falar com você que é intercessora, e você sabe que é. E quando a gente fala de intercessor e de intercessora, eu não estou falando de visagem, revelagem, profetagem, não, eu estou falando de algo muito mais sério. Nós acreditamos na profecia, nós acreditamos no ministério profético, no dom e na palavra profética, nós acreditamos, mas a igreja precisa amadurecer. Muitos não sabem nem o que a palavra de Deus fala e causam rebeliões em suas igrejas. A Bíblia fala a respeito do ministério quíntuplo, e quando estes ministérios afloram na igreja, é para que a igreja possa ser edificada em Deus de forma poderosa. A palavra fala do apóstolo, do profeta, evangelista, pastor e do mestre. Mas quando de repente o camarada começa a ter lá um momento onde Deus o usa, ele começa a se achar além daquilo que ele é, e a coisa não funciona assim. Nós precisamos servir debaixo da cobertura da nossa liderança e dos nossos pastores. Nós precisamos aprender com eles como desenvolver os dons do Espírito e servir a Deus, para que os irmãos cresçam de forma certa e não deformados. Amados, é isso que é muito triste no meio da igreja hoje. Então, estamos falando sobre
intercessão. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, nós vamos ler de novo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Muito bem. Edificação, eu começo e paro a hora que eu quero. Coloco meu relógio lá, 8 horas, e digo, vou orar no Espírito Santo até as 9 horas. Eu sei que é edificação, eu não vou entrar em intercessão, eu estou me edificando, ok? Agora, quando eu vou interceder, aí eu permito, a não ser que o Espírito Santo te leve a interceder, não é nada engessado. Quando você entra no Espírito, você precisa entender a direção. Muitas vezes eu entro com um alvo e de repente Deus me mostra uma outra direção. Eu vou orar por algumas coisas e Deus me leva a orar por outras coisas. Quando eu oro, por exemplo, no Espírito Santo, para edificação, de acordo com o que nós vimos na palavra em 1 Coríntios 14, 2, 1 Coríntios 14, 4 e Judas 1, 20, você vai vencer todos aqueles sentimentos que são carnais. Você vai se fortalecer em Deus. Amém? Você vai chegar muito mais longe do que você tem chegado. Por quê? Os crentes são derrubados pelo diabo nas emoções e nos sentimentos. Eles vivem por comentários, por aqueles que criticam, apontam um dedo, atiram pedras. Quando você se edifica, você tira os olhos dessas coisas e passa por cima de tudo que é insulto, provocação, perseguição, injustiça. Esse é o segredo de estar edificado em Deus. Você vai vencer as tentações, você vai resistir ao pecado, você vai ter autoridade espiritual, a sua fé vai crescer. Então, o Espírito Santo vai te levar a ler a palavra, você vai ler a palavra com outros olhos. O Espírito Santo vai te revelar coisas que até hoje você não enxergou. É a oração para a edificação. Agora, a oração para a intercessão, você já sente o peso intercessório. E eu falei aqui com os intercessores, com as intercessoras. Vocês têm que voltar para a arena de oração. A oração de vocês é muito importante. Está entendendo, Neide Luciano? Você é intercessora e sabe disso. Uma série de irmãos são intercessores. Irmã Nice, Nair, Maurício, Arlete. Eu costumo dizer que na igreja quem não faz nada deve orar. Mas há quem diga que muitos são chamados para oração, mas nem todos são para oração. Por quê? As pessoas não querem pagar o preço da entrega. Pastor, qual que é meu dom? As pessoas querem estar no altar com o microfone na mão, com o instrumento pendurado no pescoço, querem estar na vitrine. E nós precisamos compreender que geralmente os intercessores são anônimos. São aqueles que vão dobrar os seus joelhos quando ninguém está vendo. Você é intercessor. Coloca isso no teu coração. Quando a Bíblia diz assim, que somos reis e sacerdotes. Sacerdote é aquele que intercede. Comece a interceder não na sua própria força, na sua própria carne, mas dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai interceder tanto por você, como interceder por outras pessoas também, em nome de Jesus. Outro tipo de oração, com sinal aos incrédulos, diz a palavra em Atos, capítulo 2, do versículo 5 ao 13. E em Jerusalém
estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e outras partes da Líbia, junto com Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de mostos. Ou seja, às 9 horas da manhã, eles diziam que estavam todos embriagados. Imagina a manifestação do Espírito virou uma manifestação carnal. Aqueles que não andavam no Espírito, não entenderam nada, criticaram. E é do mesmo jeito hoje. Alguns dizem assim: você assistiu àquela igreja, você viu o culto, uns caem, uns riem, outros tem lá outras manifestações. Queridos, eu sei que tem excessos, eu não critico, mesmo na meninice de algumas igrejas. Cada pastor vai ter que dar conta do seu rebanho. Mas imagina no dia de Pentecostes, o rebu santo que foi, a ponto deles dizerem: estão bêbados. O que bêbado faz, querido? Bêbado não para de pé, bêbado cai, bêbado rola. E a palavra fala aqui a respeito de que eles estavam confusos. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Imagina só. Por isso, existe uma manifestação. Eu não critico aquele culto onde você pode ouvir uma mosca voando. Eu não critico aquela igreja onde faz diferente de como nós fazemos. Quando nós falamos, nós apontamos aquilo que é heresia, o avesso da verdade, aquilo que é engano e que pode contaminar o povo de Deus. Mas com respeito a certas coisas, quando a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, significa que se existisse só presbiteriana, talvez muitos não estariam salvos. Se existisse só a batista, muitos não estariam salvos. Se existisse só as assembleias, muitos não estariam salvos. Se existisse só Deus é amor, muitos talvez não estariam salvos. Se existissem só uma denominação, é claro que para Deus não existe placa, mas Deus respeita cada um. E lá no céu não haverá mais esta divisão de denominação, de placa. Lá será o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, a noiva. Então, amados, não importa se um faz e outro não faz. O importante é a base, o fundamento daquilo que nos garante a salvação, que é Cristo morto e ressuscitado. Você crê? Glória a Deus, está salvo. Agora, as peculiaridades de certas igrejas e denominações, nós respeitamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito importante, meus amados, que você compreenda isso,
Porque tem coisa que rouba a nossa unção, tem coisa que nos estraga. Sabe quando você começa a dizer que é mais espiritual do que o outro irmão? Porque você superou as suas criancices e não faz mais o que ele faz. Então, nós devemos parar com isso e não perder mais tempo com certas coisas. Nós devemos ter uma igreja amadurecida. Então, alguns irmãos cometem excessos. Nem todo mundo é perfeito. Eu já cometi muitos, eu confesso aos irmãos. Eu tenho vergonha. Eu vou contar uma aqui. Uma vez eu fui pregar numa favela. Aí terminamos o culto. Tinha uma senhorinha lá que me perguntou: viu, pastor, o senhor pode orar? Eu não era pastor ainda. Você pode orar por mim, irmão? Eu digo, claro. Qual o seu problema? Ela disse: eu tenho catarata nos 2 olhos. E os olhos dela estavam embaçados. Dava visivelmente para ver que existia lá alguma coisa nos olhos dessa mulher. Uma senhorinha toda enrugada, marcada pelo tempo. Aí eu disse: fecha os olhos. Orei por ela, falei: agora abre os olhos. E dei 2 cuspidas nos olhos dessa mulher. E aí me perguntaram: ô Alberto, você cuspiu nos olhos da velhinha. Eu disse: eu sei. Eu sentia de Deus de estar fazendo alguma coisa. Ele fez, Jesus fez, eu resolvi fazer também. Aí, o que foi que aconteceu? Na semana seguinte, eu voltei para lá para ministrar. Eu falei: Deus, não deixa eu encontrar a velhinha. Eu estava tão envergonhado do que eu tinha feito. E aconteceu o culto e a velhinha não deu o ar da graça. Quando eu estou saindo, eu ouço uma voz que disse assim: irmão! E eu pensei comigo: é a velhinha? E eu não queria olhar para trás. Ela gritou de novo: irmão! Aí eu parei, e todos comigo. A velhinha me deu uma intimada e disse assim: você lembra aquela cuspida que você deu nos meus olhos semana passada? Eu todo envergonhado, eu disse: sim, irmã, eu me lembro. Eu estava quase pedindo desculpa. Aí ela me disse assim: foi tão bom, estou enxergando tudo, cospe de novo. Obviamente, irmãos, que eu não cuspi. Eu apenas orei por ela. E fique tranquilo, porque não estou cuspindo mais na cara de ninguém. A Bíblia fala de Jesus, né? Jesus pega, cospe no barro, faz lá lama e passa nos olhos do cego e diz: vai lavar no tanque de Siloé. Não podia ser mais simples? Se ele dissesse ser curado, ele ia ser curado, não precisava nem fazer uma máscara facial para ele. Mas Deus testa a sua fé. Deus pode fazer de formas diferentes. Dele molhar a ponta dos dedos, colocar na boca do mudo, molhar os dedos, colocar no ouvido do surdo. Tem coisa assim que não dá para explicar. Mas fé não se explica, fé se vive. Então o mais importante não é a forma, não é o método, mas nós devemos vigiar. Amém? Então, queridos, eu vou contar uma experiência que eu tive com respeito a línguas como sinal aos incrédulos. Eu fazia parte de uma igreja chamada Nova Vida, e a igreja ficava na travessa da ponte. Uma vez, num culto que tinha pouquíssima gente, eu estava ministrando. Não me lembro se era uma oração, eu só sei que eu comecei a orar em línguas, no Espírito Santo. E de repente entrou um homem muito alto, galego, e se sentou-se lá no fundo. Se sentou lá no fundo. Aí terminou o culto, ele veio falar comigo. E eu vi que o sotaque dele era estrangeiro. E eu identifiquei que ele era um alemão. Africano não podia, né? Galego, alto, loiro, olhos claros. Alemão, obviamente. Não é? Aí eu disse que não entendia o que ele estava falando. Ele falou: mas você falou alemão? Eu falei: a única coisa que eu sei falar em alemão é o Wiedersehen e Chucrutes. Tirou isso, não sei falar mais nada. Ele falou: você falou comigo, e você falou coisas da minha vida,
E isso me fez entrar aqui dentro. E eu quero saber o que você tem para falar para mim. Aí eu falei, então, já não fui eu, foi Deus, né? Aí fiz uma oração com ele, uma oração de entrega. Amados, vocês devem fazer oração de entrega assim, ó. Querido, você quer entregar a sua vida a Jesus? Quero. Nunca a pessoa diz, é muito difícil, não quero. Claro que quer. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quero, pronto. Olha, ora comigo. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Amém. Entregou a vida para Jesus. Aí ministra. Se você está andando no Espírito, pode ter certeza que se Deus falou através de você, Ele tem mistério para entregar. Amém? Então, note que eu já falei. Tem umas igrejas aí que vivem só de revelação, né? Como é que vai dar revelação sem estar no culto presencial? E dá audiência, viu? Os irmãos estão conectados. Ei! Oh! Eu estou vendo você! Oh! Tem um demônio! É o Satanás! É o capeta! Fizeram um trabalho para você! 7 encruzilhadas! 7 catatumba! Ah, teu nome está lá! Foi trançado com lenço vermelho! E o teu nome, fulana? A fulana fica impressionada já. Aí é uma rajada, é tiro para tudo quanto é lado. Não, eu estou falando de se edificar em Deus, fazer algo de uma maneira séria. É por isso que tem alguns que criticam o mover do Espírito da igreja dos crentes. Mas por outro lado, não é por causa de crítica que a gente vai parar. Não dá para agradar gregos, troianos e baianos. Me desculpe, as baianas. Está entendendo? Um outro tipo de oração. A gente já falou da edificação, línguas para interpretação, sinal aos incrédulos, intercessão e agora o último tipo de oração, línguas para adoração. Atos capítulo 10, versículos de 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar, glorificar e exaltar a Deus. Nós podemos, por exemplo, adorar de uma forma natural, de uma forma humana, mas nós podemos adorar de uma forma sobrenatural. E você pode adorar em línguas também. Eu não sei adorar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim, este me faz adorar. Oh, e adora com música, não é? Adora com algum cântico. Adora. Coloca lá na música línguas. Para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Rodelabastorre, correrabastorra, coxerecandalo, sechivavá. Você vai no Espírito, entendeu? Você substitui, permita, deixa o Espírito Santo trazer inspiração e voe nas asas do Espírito. Agora, você diz, eu não sei adorar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim, este sabe adorar. Corre, baixa, quero te adorar, Senhor. A Bíblia diz que nós devemos orar com entendimento, mas também devemos orar no Espírito, adorar em português, mas também em línguas. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por quê? Porque na mente você não está fazendo nada, é outra pista, você está exercitando uma outra faculdade. Então, na sua mente, ela está vazia, mas o teu espírito verdadeiramente ora.
Porque se eu adorar no Espírito Santo, o meu Espírito Santo adora bem. Ou agora a mente fica vazia. Eu vou falar de uma loucura que eu fazia e ainda faço. Quando eu estou orando no Espírito Santo, eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia com a minha mente. E eu oro em línguas. Recaia, manassa, xerei, candalabaçô, recaia, xale, manazô. Eu consigo fazer isso. Agora já foi mais doido. Na minha época era um Walkman. Eu colocava a gravação na orelha, ouvia lá uma pregação, orava no Espírito Santo e eu lia a palavra ainda. Misericórdia. Quem orava comigo dizia: tem que internar você, porque eles tentavam fazer isso e não conseguiam. Pois é. Até brincavam: você precisa ir no Silvio Santos, show de calor, porque isso aí é. Isto é. Não é possível. Não lembro como que era. Isto é incrível. Lembrei. É da minha época, não é da época de vocês, obviamente. Eu estou falando da geração Speed Racer, Super Dynamo, Daniel Boone, Batman quando era Adam West e Burt Ward ainda. Pois é, eu estou falando com outra geração, não é Yu-Gi-Oh! Na época era outra coisa. A gente não... Isso é sério. Então vamos lá. Porque se orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Orarei em português. E diz assim: cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento, também cantarei em português. Oh, reca, xerabalabaçu. Aleluia. Oh! Teu é poder, é sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, pra sempre. Faz em línguas. Amados, oração é assim. Quem ora, quem pratica, consegue fazer. Às vezes você pede para o irmão orar, o irmão não sabe nem orar, porque ele não tem a oração como prática. Igual agora, eu disse, canta no Espírito. Se a irmã de repente não canta no Espírito, ela passa vergonha. Ou seja, é adoração legítima, autêntica, verdadeira. Mas é assim, você vai e passa tempo com ele. Note, tem gente que quer entrar em oração e já botar o pé ali. Sinto a glória de Deus se manifestando aqui. Preste atenção. Leva tempo. Você tem que cultivar a tua relação com Deus, a tua intimidade, o teu particular, até que você comece a sentir a atmosfera mudando. Eu quero falar com você que ainda não é batizado no Espírito Santo. Por que, pastor, que uma pessoa não ora em línguas ainda? Bem, talvez ele não tinha conhecimento bíblico sobre o assunto. E nós ministramos aqui em 3 semanas sobre o assunto para que você pudesse ter fé para receber o batismo no Espírito Santo. Para as escamas caíram dos seus olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito. O pastor só quer dizer que ele foi orou em línguas? Eu acredito sim. Porque, olha só, o orar em línguas traz um mistério em si. O apóstolo Paulo escreveu 1/3 da Bíblia, 13 livros.
fora o livro de Hebreus, que a gente não colocou. Ele escreveu 1/3 da Bíblia, 13 livros, e ele fala do Espírito Santo. Eu oro em línguas mais do que todos vocês juntos, não proibais que orem em línguas. Ele incentiva a oração no Espírito Santo, e nós vemos que é uma prática no meio dos apóstolos, só que nós temos que trazer isso para a igreja hoje. Imagina só, durante a semana, ao invés de você brigar, discutir, ficar de mal, exercitar a carne, você começa a exercitar o Espírito, todos os dias, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, como diz o David Robertson, hora após hora, hora após hora, hora após hora. É o segredo. Você se disciplinar, você vai entrar numa nova dimensão. Primeiro ponto, por que a pessoa não recebe o batismo do Espírito Santo? Dúvida, incredulidade e descrença. Combatemos isso ensinando a palavra. Passei os textos. Durante 3 semanas nós estamos descortinando o assunto. Segundo ponto, quem não é batizado no Espírito Santo? Aquele que não nasceu de novo. Então, você que está aí, precisa confessar os seus pecados, entregar sua vida a Jesus e o recebê-lo como o único Senhor e suficiente Salvador. Então diga comigo assim: Deus, eu entrego minha vida a Ti, me perdoa pelos meus pecados, eu recebo Jesus de verdade em meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Para você que estava afastado, tem gente que não gosta de usar a palavra desviado, que você possa se consertar, que você diga: Deus, me perdoa porque me afastei de Ti, estou voltando hoje em nome de Jesus e quero ser cheio do Teu Espírito. Preste atenção, não ouça o que o diabo está te falando. Você não pode ser cheio do Espírito porque você é pecador. Mentira! Por você ser pecador é que você vai ser cheio do Espírito Santo, porque você se arrependeu, porque você entregou seus caminhos a Ele, e daqui para frente é com Ele. Quando Ele te chamou, Ele sabia com quem estava lidando. Tudo que você precisa é do Espírito Santo para aprender a ser santo. Caminha com o Espírito Santo, se entrega para o Espírito Santo. Ah, mas não é para quem está chegando hoje, não é para quem está chegando agora. Querido, é para você. O Senhor quer te alcançar aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Quando eu disser ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vai começar a orar em línguas comigo. Mas pastor, eu vou imitar você. Pode até ser. Chega uma hora que o Espírito te toma e você vai começar a orar uma língua diferente da minha. Sabe por quê? É assim que funciona o fluir de Deus. Eu não sei te explicar. Talvez você ore uma língua muito mais bonita que a minha. Alguns começam com uma sílaba, uma palavra, uma frase, aí entra a variedade de línguas. Tem gente que fala assim, né, irmã Elaine? Eu orei, parecia que eu estava, parecia árabe, parecia hebraico, parecia japonês, parecia inglês, eu não sei. Tudo tem um objetivo. Amém? Tudo tem um propósito. Por que o propósito de Deus é te encher do Espírito? Nós vimos lá, fiquem em Jerusalém, para que sejam testemunhas. Testemunhas. Deus quer te usar, Deus quer fazer algo em você, para depois fazer através de você. Então preste atenção, dúvida, incredulidade, descrença, quebramos isso, ensinando os princípios da palavra. Nascer de novo. Você que não tinha Jesus como seu único Senhor e Salvador, já oramos, você entregou a vida para Jesus. Você que estava afastado, já oramos e você já se reconciliou com Jesus. E agora? Agora é só você crer, é só você receber, como aconteceu comigo. Eu e Valnice Milhomens, assistindo um programa na TV, num sábado, das 7 às 8 da manhã. Eu tinha lá os meus 21 anos de idade aproximadamente. Existia um desejo ardente no meu coração de ser cheio do Espírito Santo. Ela ministrou sobre os dons do Espírito. E naquele momento que ela disse, você que está aí do outro lado, quer ser cheio do Espírito Santo? Eu disse, eu quero.
porque eu tinha tentado, nunca ninguém tinha me instruído, eu não sabia como. Me dizia que tinha que ficar falando glória, 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 glória. Eu parecia um peru, e nada. Tinha que falar aleluia, 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 e nada. Tinha que subir monte, eu subia e descia, e nada. Até que ela orientou: comece a orar em línguas, abra a boca, comece a orar em línguas, e deixa o Espírito te encher. Ele te pega pela mão, ele te leva numa nova dimensão, em nome de Jesus Cristo. Não importa quantos anos você tenha de igreja ou de conversão, não importa. O que importa é que Deus quer que você seja cheio. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Feche os olhos. Que nada roube sua atenção. Agora é você e Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Corre, calaba, sorianda, labassur, caia, chá. Rei, candeitor, ramanachá. Rei, que dele cai, calabaçá, racha, labassu. Deseja sentir teu poder. Oh, re, ramalaba, rachá. Oh, re, candeita, se, xalabaçu. Oh, re, ramalana. Xere, candeitor, recalaba, sere, malababa, rachô. Oh, re, candeita, candeitor, se, xe. Oh, re, ramalabaçu. Oh, re, candeita, se, rabalabaçu. Oh, re, ramanaya, xale, requei, calamanaço. Ser cheio, ser cheio, ser cheio. Ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Agora, você que orou, o diabo vem e diz: não foi o Espírito Santo, foi você mesmo. É claro que foi você. E todos oraram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora você vai exercitar isso, vai continuar orando em línguas, vai separar o teu tempo, e você depois vai me dizer da sua experiência. Tem gente que me diz: pastor, parece que eu fui arrebatado, parece que o chão se abriu, pastor, foi assim, a atmosfera do meu quarto mudou, pastor, eu senti a glória de Deus se manifestando. Mas existem aqueles que dizem: pastor, eu não senti absolutamente nada. Preste atenção, fé não tem nada a ver com sentimento. Então, não importa se você sentiu ou não sentiu, o importante é que existe uma realidade espiritual. Comece a exercitar, comece a orar em línguas, marca no relógio, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Jesus disse no Getsemane para os seus discípulos: nem 1 hora podeis orar comigo. Oh, oh, aleluia, aleluia. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ora, não para, corre, cara, fala, baixou. Espírito, Oh! Queridos, a igreja de Cristo precisa neste tempo profético de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Que você entenda esta revelação, que você se tranque com Ele e que você busque dia a dia uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus.
O Espírito é o executivo da divindade. O Espírito vai operar em você e vai agir através de você. Que você possa receber em nome de Jesus tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Eu quero que ninguém se mexa agora, ninguém se mova agora. Estamos aqui em pouquíssimas pessoas. Estamos aqui só em 5 pessoas. Espírito Santo, toca nesta pessoa agora. Entra nesta casa. Entra neste carro. Encontra esta pessoa, Deus. Deus me mostra uma pessoa que está deitada na sua cama agora, ouvindo o culto, abraçada com seu travesseiro e chorando, dizendo que não é merecedora de nada e que é uma pecadora. Eu quero dizer que você é amada do Senhor, e eu quero que você poste e diga: eu era aquela pessoa. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te encher. Deixa Deus mudar sua vida. Que a tua graça bendita, Pai, se manifeste em cada um. Levante intercessores nesta igreja, intercessoras, que possamos ser conhecidos por ser pessoas de oração, de jejum e consagração. Você que disse: se é Deus, eu quero que Deus fale comigo agora. Eu ia me despedir, e o Espírito Santo me deu a direção de falar com você, que está aí do outro lado. Você é amado, você é amada, você é especial para o Senhor. Deixa Deus fazer uma obra linda na tua vida, e volte ao primeiro amor, em nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia. Pegue o seu cálice das 9 às 3 horas da tarde, aqui na sede da Igreja da Fé Cristã. Se você pertence a alguma célula, certamente o seu líder vai encaminhar para você o cálice, mas não fique sem pegar o seu cálice. Prepare a mesa, decore, fotografe, publique e nos mande. Nós vamos presentear os 10 primeiros com um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Te prepara para domingo, mas um culto muito especial, em nome de Jesus.